Fala galera da Dual, beleza? Meu nome é Felipe Schenkel, eu sou desenvolvedor de software na Asion Technologies e eu tô aqui hoje para falar com vocês sobre serverless com Asion Cells. Mas antes de mais nada, vamos entender o que é serverless, né? A gente ouve tanto falar por aí de serverless, mas o que é isso? E a primeira coisa que vem na cabeça da gente, por conta do nome, é: se é serverless, não tem servidor então? E a resposta é: tem servidor sim. Toda vez que a gente está construindo uma aplicação, que a gente está escrevendo um código, a gente precisa de um ambiente para rodar esse código, e no nosso caso, esse ambiente são servidores. O que acontece no serverless é que o desenvolvedor não precisa administrar, ele não precisa configurar, gerenciar esse servidor. E aí ele pode focar completamente no desenvolvimento, no projeto da sua aplicação, que afinal de contas é o que tem valor mesmo, é o que entrega valor para o cliente dele, né? Mas aí você pode pensar o seguinte: precisa mesmo ser serverless para que eu possa focar na minha aplicação? Serverless é melhor mesmo? Quais são as outras opções que eu tenho? Mas aí você pode pensar o seguinte: precisa mesmo ser serverless para eu poder focar na minha aplicação? Serverless é melhor mesmo? Quais são as outras opções que eu tenho, né? Então, se a gente estiver construindo a nossa aplicação de uma maneira que não seja serverless, se a gente estiver usando outras opções, a gente tem toda uma gama de soluções e ambientes que a gente pode escolher para construir a nossa aplicação. Mas, em resumo, tá? Esses ambientes variam entre bare metals, que é quando eu vou lá e compro o servidor mesmo, eu compro o hardware e aí eu configuro tudo a partir do hardware, instalo o sistema operacional e faço toda a configuração ali. Ou VMs, né, que são máquinas virtuais, virtual machines, que eu vou lá e alugo uma máquina virtual normalmente, e o que eu recebo aí é o sistema operacional cru rodando nessa máquina virtual, e eu tenho que fazer toda uma configuração também. Ou containers, tais como os containers Docker, por exemplo, né? Só que o que acontece é que, em maior ou menor grau, eu tenho que configurar e gerenciar sistemas que não são exatamente a minha aplicação, mas sim que são sistemas que dão suporte e montam esse ambiente necessário para que eu possa construir a minha aplicação. E dependendo do que eu escolher nessa lista, eu posso ter que instalar, configurar, fazer deploy e fazer manutenção, desde o sistema operacional até aplicações de back-end, que aí são as aplicações que podem estar executando o meu código, ou outras aplicações que vão interagir com o meu código, sistemas de monitoramento que vão estar verificando as métricas de performance e medidas para a gente saber que o nosso sistema está funcionando bem, sistemas de gerenciamento, que vão gerenciar as versões dessas aplicações, desses sistemas de apoio todos, e eventualmente arquivos de configuração também, que podem ser necessários. E como eu estou rodando, eu estou construindo uma aplicação que vai estar disponível para a internet, vai estar acessível através da internet, eu tenho que pensar em segurança. E aí a gente tem que pensar em segurança de rede, o mínimo que a gente precisa é a configuração de um firewall para garantir que vai tudo funcionar da maneira que a gente precisa. Só que isso tudo é bastante trabalhoso e pode ser complicado no início. E toma bastante tempo da gente. E não toma tempo da gente só no início do projeto. Isso toma tempo da gente também quando a gente fala em manutenção, significa que isso vai tomar tempo da gente ao longo do projeto. Porque eu tenho que manter todos os meus softwares, todos os meus sistemas atualizados. Pode sair uma atualização que é um bug fix, pode sair uma feature nova, pode acontecer de a gente ter uma vulnerabilidade que tem que ser corrigida no sistema, ou qualquer outro tipo de atualização necessária. E todas essas coisas eu tenho que estar muito atento a elas, porque eu tenho que manter o meu sistema atualizado, eu tenho que fazer upgrade do meu sistema. Isso tudo rouba muito tempo da gente e tira o nosso foco do que era o que interessava para a gente no início dessa conversa, que é fazer a nossa aplicação, entregar o nosso projeto, né? E aí, o serverless vem para resolver isso tudo. Quando eu estou usando o serverless da Asion, eu não preciso instalar, eu não preciso gerenciar essas aplicações, eu não preciso fazer essa manutenção delas. Tudo isso a Asion já faz para mim. Não é que eu não possa configurar um firewall daqui a pouco. Se eu quiser colocar uma regra específica de firewall, coisa assim, eu posso fazer isso. Mas ao invés de eu ter que fazer toda a instalação e todo o gerenciamento desse sistema, eu posso usar a plataforma da Asion numa interface amigável que a Asion entrega para a gente, para configurar apenas o firewall no que eu quiser.
O Firewall é só um dos exemplos das coisas que a Asion entrega para a gente. Mas o fato é, a coisa fica muito mais simples quando eu estou usando o serverless da Asion. Todos os passos que eu preciso fazer, então, para construir a minha aplicação serverless, quando eu estou usando o serverless da Asion, eu tenho que escrever a minha aplicação, naturalmente eu tenho que escrever o meu código, e depois eu salvo ela na plataforma da Asion. Pronto. Assim que eu salvar o meu código na plataforma da Asion, vai ser feito o deploy automático para todos os servidores de Edge Computing da Asion. Sem nenhum gerenciamento, sem nenhuma configuração daquela, sem nenhuma complicação. E aqui tem um ponto muito interessante que eu acabei de citar, o Edge Computing da Asion. Se eu estiver pensando aí, vamos fazer um exercício aqui. Se eu estiver pensando em prover um serviço serverless, tá? Eu tenho pelo menos duas maneiras de fazer isso. Uma delas é fazer o serverless baseado em cloud computing. O que é cloud computing, né? Cloud são servidores, são normalmente clusters de servidores que estão rodando em data centers em poucas localidades ao redor do mundo. Normalmente um ou dois, ou muito poucos data centers, tá? E se esse serverless, esse framework serverless que a gente está usando para construir a nossa aplicação, foi criado, foi implementado através de cloud computing, o que acontece é que os nossos usuários da nossa aplicação, se eles estiverem numa posição geográfica mesmo, muito distante desses data centers onde está o cloud computing serverless, pode acontecer de o tempo de rede, o tempo de comunicação de rede, uma medida que a gente chama de latência, né, de comunicação, pode ser muito grande, porque toda essa infraestrutura de telecomunicações que existe entre o dispositivo final do meu usuário e esse data center de cloud é muito grande, é muito diversa. E aí esse tempo de comunicação pode influenciar, pode impactar na performance e na qualidade da minha aplicação que eu estou construindo e que o meu usuário está usando. Acontece que não é isso que a Asion faz. A Asion é uma plataforma de Edge Computing. Isso significa que ela tem servidores distribuídos ao redor do mundo inteiro. São mais de 100 servidores, tá? E aí, quando a gente que está construindo a nossa aplicação serverless, através desse serverless da Asion, a gente vai lá, escreve a nossa aplicação e a gente salva ela e acontece esse deploy automático, esse deploy automático acontece para todos os servidores de Edge Computing da Asion. Isso significa que quando o nosso usuário for acessar a nossa aplicação, ele colocar lá o nome do nosso site, os servidores DNS da Asion vão direcionar esse usuário para o servidor de Edge Computing mais próximo dele. E acontece, então, que com essa distância reduzida, a gente não tem mais o problema da latência, a gente tem uma latência baixíssima. E o nosso usuário não vai sofrer com esse problema de telecomunicações, de alta latência. A nossa aplicação vai funcionar perfeitamente ali sem ter esse problema. Então, quando eu estou usando o serverless da Asion, eu ganho um ambiente seguro, um ambiente autogerenciado, autoescalável, com métricas, com monitoramento e com baixíssima latência. E aí, uma das coisas que a gente se pergunta é, mas se eu não preciso configurar esse ambiente, onde é que o meu código está rodando, afinal de contas? Como é que a Asion implementa isso tudo, né? E a resposta para essa pergunta é com o Asion Cells, através do Asion Cells. O que é o Asion Cells? O Asion Cells é o nosso runtime de aplicações serverless, tá? Ele foi construído sobre o Google V8. O Google V8 ele é o motor de execução de JavaScript e WebAssembly da Google, que roda nos navegadores Google Chrome, no Chromium também. Tá? O que a Asion fez foi pegar as vantagens, pegar a parte boa do Google Chrome, que aí está relacionada com sandboxing, gerência de memória, gerência de islets, uma série de características interessantes, e ajustar isso tudo, construir uma série de adaptações e ajustar isso para os servidores de Edge Computing da Asion, para que a gente tenha efetivamente um serverless em Edge Computing. Quando a Asion fez isso, ela implementou isso num modelo que a gente chama de Event Driven. O que é esse Event Driven? Se eu estivesse construindo a minha aplicação com uma máquina virtual ou com um container, por exemplo, eu precisaria que essas máquinas, esses containers, estivessem rodando o tempo inteiro para que a minha aplicação estivesse disponível. Acontece
que no Asion Cells não é exatamente assim que funciona. Eu não tenho esses desperdícios, eu não preciso que os meus containers e as minhas VMs fiquem rodando o tempo inteiro para que a minha aplicação fique disponível. Porque toda vez que o meu cliente, que o meu usuário faz uma request para a minha aplicação serverless, o que acontece é que um evento de recebimento de request é gerado e o Asion Cells está sempre rodando em todos os servidores da Asion, vai poder atender a esse evento e vai disparar a execução do nosso código para atender a essa request prontamente, sem desperdício, sem custos desnecessários, porque o Asion Cells está sempre disponível e o nosso código está disponível também, porque a gente salvou ele e foi feito o deploy. Então, esse modelo event-driven torna toda a plataforma muito mais eficiente, muito mais performática do que toda essa ideia que a gente teria que fazer lidando com VMs ou containers, tá? E uma outra coisa muito interessante, especialmente se a gente compara com containers, tá? É que o Asion Cells serverless em Edge Computing com Asion Cells não tem cold starts. O que são esses cold starts? Digamos que eu criei a minha aplicação com containers e ou ela está parada ou ela está rodando ali com uma quantidade pequena de containers e de repente eu tenho um pico de demanda na minha aplicação. Eu começo a receber muitas requests. Aí o que a gente tem que fazer é a escala horizontal. A gente chama isso de escalabilidade horizontal, que é criar novos nodos para execução, novos containers para execução daquela minha aplicação. O que acontece é que quando eu crio isso, quando eu tenho que criar um novo container, existe uma demora ali, associada desde a alocação de memória para isso, à inicialização da minha aplicação, propriamente para que ela possa executar o meu código. Só que isso não acontece com o Asion Cells, porque o Asion Cells está sempre rodando nos servidores de Edge da Asion. Então, toda vez que chega uma request, através desse modelo event-driven, nós já disparamos a execução do nosso código sem cold starts, sem demoras. Então, isso também é um ponto muito importante que ajuda a entregar performance e ajuda a entregar qualidade, mesmo sob altas demandas e altas cargas, né? E, além disso tudo, uma coisa muito legal, muito importante do Asion Cells é que ele é muito simples e muito fácil de usar. Quando eu vou construir a minha aplicação serverless na Asion, eu tenho que, antes de mais nada, criar uma configuração para ela. Uma configuração que contém as regras ali de tratamento das requisições e tudo mais. Na Asion, a gente chama essa configuração de Edge Application, tá? Então, eu crio meu Edge Application e dentro do Edge Application eu habilito o suporte a funções serverless. Na Asion, a gente chama essas funções de JavaScript Edge Functions. É isso que está na tela aqui. A gente habilita o suporte no nosso Edge Application a JavaScript Edge Functions. Feito isso, eu escrevo o meu código, que afinal de contas é o que nos interessa aqui, é escrever o nosso código, é escrever a nossa aplicação. E eu defino quais são os critérios que vão disparar a execução desse código. Porque se eu estiver construindo um site muito grande, não é conveniente que toda vez ele execute todo o meu código. Então eu posso definir qual é o critério que eu quero, por exemplo, qual é a URL, ou qual é a query string, qual é o method da minha request, que vai disparar a execução de cada função JavaScript. Eu posso ter inúmeras funções JavaScript, inúmeras funções serverless, e aí com esse ajuste, com essa configuração de critérios, eu consigo ajustar o meu sistema de maneira bastante otimizada para que ele só execute o código na parte do site que for mais interessante para mim. Então eu faço isso e eu clico em salvar. Assim que eu clicar em salvar, está pronto. O meu site, a minha aplicação serverless já vai ser feito aquele deploy automático para todos os servidores de Edge Computing da Asion, e eu já posso aproveitar, os meus usuários já podem aproveitar a minha aplicação. Eu já vou ter esse ambiente seguro, autoconfigurável, escalado, todas essas coisas que a gente falou aqui. É simples assim usar o serverless. E aí, por isso, é tão mais fácil quando a gente constrói uma aplicação com serverless da Asion do que se eu pensar em todas essas outras possibilidades lá que a gente já falou na apresentação. E agora,
a gente tem uma surpresa, um presente especial da Asian para todos os participantes do DuoWhile, que é, através desse QR Code aqui, vocês podem escanear esse QR Code e vocês vão ganhar R$ 1.000 de créditos promocionais para usar na plataforma da Asian, para experimentar todos os produtos da Asian e aproveitar, experimentar todo o uso desses serverless que a gente está comentando aqui. Então é isso, galera. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenha ficado claro. Por favor, fiquem à vontade para entrar em contato comigo ou com qualquer outro colega da Asian, que a gente vai estar esperando vocês. E é isso. Vamos agora construir aplicações fantásticas com o que a gente está aprendendo aqui na DuoWhile. Valeu, obrigado.